Rádio Cavilha apresenta o programa Luz com Emmanuel, um momento de reflexão sobre os ensinamentos de Emmanuel para a nossa vida, sendo uma produção da Casa Virtual Luz Espírita. É final, sinal de uma nova era que virá. Recebemos a todos com muito carinho. Trazemos para a nossa reflexão de hoje do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 11, O Bem é Insaciável. Emmanuel nos relembra deste contraste com o título O Bem é Insaciável, com a situação que ainda se repete com muita frequência nos dias atuais, que é a declaração feita por nós mesmos de estarmos cansados de praticar o bem. Esse cansaço, ou na verdade uma fraqueza, está ligada à nossa falta de limites e nossa exagerada tendência de ter tudo sob controle, juntamente com a falsa ideia de que somos superiores em tudo que fazemos. Nossa insegurança nos induz a realizar o bem, não pelo motivo que Emmanuel nos coloca, mas porque, através desse bem, vamos receber aplausos, prestígios. O bem deveria ser parte de nossa essência e, como espíritos imortais, que estamos buscando a cada dia sermos melhores, o bem deveria ser insaciável. Todas essas atitudes, meus amigos, de querermos aplausos, posições, destaques, não condiz com a postura de um cristão. Vamos ouvir o texto e as considerações que a nossa querida amiga Rosana vai nos trazer. O bem é incansável, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fontes puras. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender os propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Vamos dar continuidade ouvindo a música A Força do Bem,
e, logo depois, a querida amiga Rosana. Vamos refletir um pouco mais sobre o capítulo O Bem é Incansável. Se por acaso nos sentimos cansados ao desenvolver algum trabalho no bem, é que ainda não compreendemos o sentido real de sua prática. O nosso objetivo na presente encarnação é a evolução espiritual. É o trabalho no bem que vai proporcioná-la. Ao compreendermos isto, o serviço não mais nos cansará, não será mais um fardo, pois nos sentiremos realizados e satisfeitos com o desenvolvimento de nossa função no bem. Paulo de Tarso exalta para os companheiros de doutrina que não canseis de fazer o bem. E nesta carta, ela é ainda muito atual. Parece que ainda não evoluímos nada desde aquela época. Ainda somos os mesmos. Quando as pessoas se dizem cansadas de fazer o bem, na verdade, elas ainda estão visando interesses egoístas. E geralmente quem age assim são as pessoas que amam muito ou odeiam muito. Amam e fazem tudo pela outra pessoa enquanto estão juntas, mas caso se separem por algum motivo, se arrependem de ter feito o bem àquela pessoa e começam a odiá-la. Quando fazemos o bem e a pessoa nos devolve ingratidão, agradeça aos céus mesmo assim, por ter colocado essas pessoas em seu caminho, pois elas vieram para nos ensinar a extirpar o mal que ainda temos em nossos corações. Lembremo-nos do Cristo, que até hoje nos perdoa e abençoa sempre, e nos recebe de braços abertos. Ele nos ensina que devemos agir segundo seus ensinamentos, fazendo sempre o bem sem esperar nada em troca. Lembrando que quando se faz o bem por amor ao próximo, não há espera de retribuição. Quando se espera ser retribuído por um bem realizado, isso já se torna um negócio, ou seja, uma troca. O verdadeiro bem não espera retorno. Devemos esquecer o bem que praticamos ao outro, tornando isso uma prática natural, fazer o bem pelo bem. Se a pessoa beneficiada voltar a tocar no assunto, devemos apenas dizer que fizemos o que estava ao nosso alcance e não nos envaidecer com o bem realizado, pois perderá o sentido. Se nos envaidecermos com o bem realizado, é o orgulho se apresentando, querendo demonstrar aos outros que somos bons. Em nossa caminhada evolutiva, aprendemos o que é certo e errado, o que é bom ou mal. Muitas vezes ainda estamos numa fase de nossa evolução em que nos comprazemos com o mal, gostamos de ver a pessoa se dar mal. Mesmo não praticando mais o mal, pois já aprendemos que é errado e que o mal só vai nos afastar daqueles que amamos. O texto nos convida a mudarmos interiormente e não deixar de fazer o mal apenas por saber que é errado, mas começarmos a praticar o bem pelo simples fato de ser bom, não para agradar ninguém ou parecer melhor que os outros, simplesmente deixar o bem fluir, sermos bons e praticar o bem como única escolha de nossas vidas. Nossa vida aqui na Terra é uma passagem, então vamos aproveitar para perdoar mais, amar mais, aceitar as pessoas como elas são. Vamos praticar o bem sem olhar a quem e sem esperar retorno algum. Fiquem com Deus e que Jesus ilumine a todos. Perguntam de onde vem esse olhar firme
respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Agradecemos a companhia e deixamos a nossa gratidão a Rosana Damasceno por nos ter proporcionado grandes reflexões e aprendizados na noite de hoje. E como a música sugere, vamos procurar vigiar e acreditar que podemos transformar o mundo, ou seja, a nós mesmos, através da força do bem. Ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. A Rádio Cavilha apresentou o programa Luz com Emmanuel, uma produção da equipe da Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. É final, se não